saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui que fala é Duque Tricolor. Para mais polêmicas no Flu. Vamos falar sobre o Rio Grande do Sul, sobre colocar o RS, e sobre Nino. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxa, me curte, entre no divã. E também sobre YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite. Então, fique atento. E bom, primeira polêmica, a primeira polêmica dessa parte aqui, do Neo Almirante, que ele fala: posicionamentos do clube do Rio de Janeiro sobre paralisação do brasileiro. E aí tem Flamengo contra, o Vasco da Gama favorável, o Botafogo favorável e o Fluminense favorável. E aí chega o Lucas Antônio Feitosa, que tem verificado, né, e é um servidor público federal, falando besteira, né, e ele fala assim, ó: a única surpresa é o Fluminense favorável. É incomum ver essa desobediência à chefia deles. E aí, o próprio Brasileirão e o Beto Maia, são dos que tricolores, já responderam. Curioso que na época da pandemia, quem serviu ao Flamengo foi o Vasco. Indo até falar com o presidente juntinhos. E aí o Beto Maia fala assim: já que não consegue ganhar nenhum título, tenta lacrar lançando fake news. E aí, se você ver as notas de comunidade, você vai ver mais respostas ainda. O Fluminense se posicionou a favor das causas em várias oportunidades. Foi contra o retorno da pandemia, contra as cotas a certos times na Libra e agora referente à tragédia do Sul. O Vasco apoiou o Flamengo em 2 desses casos, o verdadeiro submisso do clube da Gávea. E aí tem aqui a questão da CNN, né, sobre o retorno do Carioca, através da questão da pandemia, e aqui justamente aqui falando sobre não aderir à Libra, diferente do Vasco que quis aderir à Libra. Ou seja, é curioso, né? É curioso a gente ver isso, né? Eu avario como útil, mas é importante a gente ver, né, como que é complicado, né? Eu falo sempre isso. Na internet, que você tem mais é fake news. Você tem que ser sempre baseado na verdade, somente na verdade. E aqui a gente sempre se baseia dessa maneira, tá? Sobre, por exemplo, a questão da pandemia. É importante pontuar que o Fluminense foi contra a situação justamente de estar jogando dentro da pandemia. A questão também da própria Libra, que pensa muito mais em grandes escalões como Flamengo e Corinthians e Palmeiras e São Paulo, e não pensa tanto justamente nos outros pequenos. Enquanto isso, o Fluminense pensa justamente mais nos outros pequenos, pegando a Liga União Forte agora. Antigamente era a Liga Futebol Forte. Então, é notável isso, né? É novamente mais um vascaíno que não ajuda o próprio clube, que ao invés de reclamar do próprio clube sobre diversos pontos que eles já fizeram, não reclama, depois solta a bomba e acaba justamente tendo mais problemas. Vide a SAF, que você está vendo todos esses problemas que eu falei sobre a 777 aqui nesse canal, falando que eu não gostei da 777, que a 777 é um fracasso de situação, mas os vascaínos que não ajudam, né, que normalmente são a maioria, só prejudicam o clube, só colocam o clube somente sempre em disputa contra o rebaixamento, ao invés somente de se guiar por isso. Antes de falar mais sobre o segundo tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe, redes sociais na inscrição de vídeo de 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o outro tema. E bom, a gente teve só pra gente pontuar aqui, nós já tivemos craque Neto, que de craque não tem mais nada, contra o Fluminense, falando que o Fluminense é racista. Nós tivemos o Juca Kfouri falando que o Diniz poderia matar alguém. E aí, só para complementar, o Alexandre Frota, né, para quem não sabe, falou, né, Nino, ex-Fluminense, processa Alexandre Frota
por insinuar esquema de convocação à seleção. Zagueiro entra com ação na justiça e pede indenização de R$50 mil. Bom, podia ter ajudado somente pegando um pouquinho mais de dinheiro, falando que isso daí em prol lá do Rio Grande do Sul, só entregando lá. Bom, novamente, se há ou não há um esquema de aposta de jogador, eu não sei. A única coisa que eu sei é o Nino estava extremamente apto a estar na seleção brasileira, visto que ele ganhou apenas uma Libertadores e 2 Cariocas, sendo o melhor zagueiro durante os anos 2023 e 2022 no futebol brasileiro. Isso daí só isso daí já elimina a situação. E é claro, né? Novamente, né? O que tem? Julga que for o Craque Neto e o Alexandre Frota em comum são esquerdistas. Infelizmente, novamente eu falo, eu não quero falar de política aqui. O meu canal não fala de política. Mas a gente precisa abrir essa questão política. Os 3 são de esquerda. É interessante a gente ver isso. É um padrão. Em que você mente, em que você desvirtua, em que você fala mal, em vez de realmente falar a verdade. E que a gente só fala a verdade para vocês. Que bom que está sendo processado. Se eu fosse fazer um pedido pro Nino, é que tivesse um pouquinho mais de valor. 50 mil para mim já tá bom. E desses 50 mil ser revertido justamente a alguma causa ali do Rio Grande do Sul, seria até mais maravilhoso ainda. Né? De você, além de processar, dar o dinheirinho ali pro Rio Grande do Sul para ajudar, colocando ali justamente assim, ó, eu poderia ter pego esse dinheiro e ter metido no meu bolso, não, eu vou lá, ajudei mais ainda o Rio Grande do Sul, que eu já ajudei, ele já poderia falar isso tudo. A Larissa Mota, que é justamente a mulher do Nino, a Nina, né, também poderia já fazer todo esse trâmite, já que ela ainda tá aqui no Brasil, e eu acho que seria legal fazer isso tudo, até por conta dessas situações pequenas, né, que está acontecendo. Dito isso, espero que processe, espero que ganhe. Eu gosto muito quando o Alexandre Frota se ferra, e assim, eu tenho paixão por isso, e mais uma vez vai acontecer isso, ainda mais na mão do nosso antigo capitão. Então, sabe, assim, parece aquele bolo que a gente faz, só falta a cerejinha. É a vitória do Nino e a vitória do Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição, vídeo hoje 10, 12, 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Saudações tricolores, até a próxima!